Oi pessoal, tudo bem? A gente fala sobre a comunicação com os irmãos do espaço, né? Os seres do sistema solar, a fraternidade cósmica, mas a gente já parou para pensar nas dificuldades idiomáticas que isso traria? Porque afinal de contas, quem aqui sabe fluentemente mais do que o idioma português, que é um idioma característico aqui do nosso planeta, se desenvolveu por aqui, adaptamos nós este idioma, como que outras raças e espécies do cosmos que queremos o contato, vamos conversar com elas, né? E Jesus determinou o fim das barreiras idiomáticas no planeta Terra. Eu vou contar para vocês como isso está acontecendo, porque é um processo que determinado foi, ele inicia nos planos espirituais, né? Como tudo. E depois, por consequência, chega aqui à crosta, ao mundo dos encarnados, ao mundo material, é o último lugar sempre, né? É um processo que começa do lado de lá. Porque quando a gente fala em comunicação com os seres, com os espíritos, a gente tem uma dificuldade, uma barreira, um distanciamento e um bloqueio aqui mesmo, né? Na Terra. Porque a gente, ao presenciar trabalhos de auxílio, de resgate, de assessoramento aos irmãos desencarnados no plano extrafísico de outras regiões do planeta, como por exemplo lá no conflito do Oriente Médio, do Oriente, aqueles conflitos que tem pelo lado de lá, a gente já encontra uma enorme dificuldade em poder sermos úteis, pois não compreendemos nem o idioma falado pelos espíritos socorristas de lá, os espíritos esclarecidos de lá, os espíritos não esclarecidos de lá, os espíritos sofredores de lá. Então a gente tem muito pouca utilidade, né? A gente vê que assim a gente pode utilizar a forma do passe. É a forma mais comum que a gente utiliza, porque é uma energia universal. A gente tem uma dificuldade aqui mesmo entre nós de comunicação. E não só idiomática, mas de comunicação literal, né? Às vezes a gente fala algo e outra coisa é compreendida. Imagina a gente pensar em confabular e confraternizar ainda com os nossos irmãos mais avançados do espaço, que a gente entenderia extremamente pouco e ainda por cima dificilmente iam falar o nosso idioma, a não ser que utilizassem equipamentos e tecnologias para isso. O que acontece, mas o que eu quero falar hoje, no vídeo de hoje, é que está acontecendo este trabalho de aproximação dos planos, né, do plano extrafísico com o plano físico da Terra. Que Jesus determinou que para sermos uma grande família, nós temos que eliminar as barreiras que impedem isso, tirar as fronteiras que ainda nos separam. Só que a gente pensa assim, qual será o novo idioma? A gente vai ter que falar o idioma da fraternidade cósmica? A gente vai ter que falar o idioma universal? Existe um idioma universal? A gente entra nessas questões, né? Mas vai além ainda mais, porque eu vou passar aqui para vocês o que os mentores passaram de informação, tá? Eles disseram que no futuro novas formas de comunicação entre os seres diminuirão os impedimentos que os diversos idiomas criam. Na Terra são mais de 2.000, né? Estabelecendo um diálogo com base na transmissão de sentimentos captados diretamente por uma mente já modificada, criando um real e efetivo entendimento entre todos. É claro que ele está se referindo já ao mundo de regeneração. A gente está vendo aqui como será a vida nos próximos 100 anos, 150 anos, ou no caso de regeneração plena, né, daqui cerca de 200 anos. Mas será assim? A gente hoje pode dizer, puxa, que estranho que é. Mas se tu for olhar 100 anos atrás, toda a nossa vida hoje é completamente estranha para aquelas sociedades daquela época. Ele continua dizendo que muitos pregam a necessidade de uma língua universal, mas se esquecem de que uma língua extra é ainda bastante superficial para que os corações se comuniquem entre si. O potencial mental da regeneração caminhará para contatos que vão ultrapassar estas limitações. Ainda que em nosso plano, são as dores coletivas que incentivam estas iniciativas, fazendo com que os espíritos de todos os quadrantes planetários se unam, né? E ele diz, em nosso plano, ele se refere ao plano dele, plano extrafísico, né? Ele diz que aqui em nosso plano são as dores coletivas que incentivam estas iniciativas de união das comunicações, né? E das comunicações além do idioma. Ele diz que fazendo com que os espíritos de todos os quadrantes planetários se unam uns aos outros em coletividades espirituais. E ele diz que os propósitos do Cristo são para que o planeta do amanhã seja regido por um só presidente ou governador encarnado, né, na posição de liderança administrativa da Terra, onde todos serão vistos como irmãos. A gente sabe que é diferente de outros projetos que buscam e visam o controle e domínio, né? Sabe, gente, todos os mundos mais avançados é regido pelo ancião que se fala do planeta, né? Que é o espírito mais
benevolente, entre méritos, distinção pela sua benevolência, sapietude, como a gente viu no caso do planeta que a gente estudou aqui no canal, né, na série Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, onde o Arthur Berlet, aqui, que mora um pouco mais ao norte aqui de mim, meu quase conterrâneo, né, passou lá no planeta Carte por 10 dias da Terra, 3 dias de Acarte, lá, e contou para nós como é o governo de lá. Eu vou deixar as recomendações desta série maravilhosa aqui na descrição desse vídeo, link. E ele fala, né, que lá o planeta é governado pelo Filho do Sol, que é o ser mais sapiente, mais bondoso, dentro da fraternidade que vive aquele planeta. A Carte é um mundo regenerado, pleno. Quer conhecer como é que é a Carte? Vou deixar a playlist aqui dos Discos Voadores da Utopia à Realidade. Vale a pena tu assistir inteiro esta série, são 12, 13 episódios? 18, eu acho. Mas são um melhor que o outro. Vale mais do que as séries da Netflix. Te digo, tu não vai mais esquecer. Mas eles continuam, né, que os atos de amar uns aos outros e fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos serão a musicalidade desta unificação. Verdade esta expressa pelo verbo do nosso regente planetário, que é de caráter universal, né? O Jesus, o íntimo, o Jesus. As possibilidades de contatar os irmãos de outros orbes passa pela necessidade e pela conquista de que estejamos vivendo como uma única nação. Gente, eu falo e refalo, digo e redigo, né, que o contato extraterrestre, quando que vai acontecer? Falta muito. Porque, como eu disse no início deste vídeo, né, não temos ainda nem sequer como ter o contato. Porque povos mais avançados não se limitam a um idioma, ainda mais um tão limitado quanto o nosso, que abre brechas para infinitas interpretações, ainda mais nas nossas qualidades de interpretação. Do nosso mundo, que é onde a malícia ainda é muito alta, muito abrangente, as pessoas não têm a pureza de coração necessária para se comunicar mentalmente, né, com outras características, com outras qualidades, outras propriedades mais amplas, que é o futuro que nos espera no cosmos. Não pensa que a vida é isso aqui que a gente vive aqui. Não, de forma alguma. Eu sempre soube que a vida não é isso que a gente vive aqui. Isso aqui é uma experiência momentânea que a gente está vivendo, pelos motivos que a gente fala diariamente aqui no canal, né? Mas a vida é muito mais. E a comunicação também. Gente, no universo tudo é comunicação, vocês já perceberam? Tudo no universo é comunicação. Veja bem, um átomo se relaciona com o outro. Tudo é relacionamento no universo. Através da dinâmica de relacionamento dos átomos, toda a matéria existe, todo o universo existe. É eu me comunicando com o ar que eu me mantenho vivo. Se eu parar 5 minutos, morro. Todos nós. Desencarnamos, né? A nossa comunicação com os alimentos, a nossa troca com o meio ambiente, com a luz, com o ar, tudo é troca, tudo é relacionamento, tudo é comunicação no universo. Evoluir no universo é evoluir a nossa comunicação. Por isso, Jesus está certíssimo. Estaria ele errado, né? Jesus está certíssimo nesse decreto que ele nos deu, não é verdade? Olha só, as diferenças serão apenas as das experiências individuais e de cunho coletivo, com seus aspectos regionais. Claro, né? Porque pela consciência e pelo coração, sentiremos-nos numa condição única de ligação. É aquilo que eu digo, né? Tu sabe o que é a água? Concebe ela aí. Água. Tá, mas a hora que tu vai se comunicar e expressar através do idioma, tu vai ter que fragmentar essa ideia primária em 1 zilhão de... Bom, tem uma biblioteca inteira sobre água. Dividida em quantas 1000 palavras, quantos 1000 livros tu pode fazer sobre água, que no instante que tu concebe pela intuição, ela vem inteira, vem pronta. Toda aquela concepção, toda aquela informação antes de ser dividida pelo idioma. Por isso que eu gosto de música sem letra, porque muitas vezes a letra limita tanto a música, né? Que poderia ser tão mais ampla, mas ela define, ela limita. O idioma sempre vai definir, delimitar, fragmentar, né? E o campo da intuição, esse plano maior, essa ideia concebida, sempre vai libertar, ou seja, mais próximo da verdade, mais próximo do amor, né? Que é o que todos teremos em maior quantidade, que possibilitará isso. Então ele diz que muitos irmãos de outros planetas do nosso sistema solar
esperam que atinjamos esse estágio para entrar em contato conosco com maior expressividade. Claro, gente, senão como é que eles vão não só se comunicar, mas como é que eles vão ser interpretados? Vai surgir igrejas em torno, né? A gente diz, de forma a nos ajudar na reconstrução planetária. Reconstrução planetária, óbvio, não porque o planeta vai ruir, porque a gente vai ter que mudar tudo, só por isso, tudo, porque hoje é tudo obsoleto. Nosso sistema, frente à vida cósmica, é mais arcaico do que andar para frente. Bom, é muito arcaico nesse nível. Então eles dizem que esperam, né, de forma a nos ajudar à reconstrução planetária e atingirmos estágios mais elevados de evolução. Diz que a Terra tem 7 níveis de campos espirituais em torno de si. E os 2 primeiros apresentam aspectos mais próximos das condições humanas. Ele se refere às camadas do umbral e às outras camadas da Terra, como as camadas do plano da luz, né, que são outras 3 camadas, a gente já estudou. Neles, a divisão, né, ele diz que os 2 primeiros, né, apresentam aspectos mais próximos aqui aos nossos, né, claro, os umbrais, né, que neles a divisão por idioma, né, religião e costumes, que geram um certo grau de separatismo, claro que gera. Como é que a gente vai conseguir se comunicar com o irmão lá da Arábia Saudita? A gente não sabe o idioma. 2, mesmo se soubesse, a gente não ia saber costumes. Não ia conseguir se comunicar nem se soubesse o idioma. 3, ia falar de espiritualidade e vida no universo. Não ia ter como. O que eles pensam é completamente diferente. Não ia ter conexão nenhuma com eles. Né? Ele diz assim, neles a divisão por idioma, religiões e costumes e gera um certo grau de separatismo. Na hierarquia dos planos espirituais, né, ou seja, nos planos mais superiores, as colônias espirituais mais elevadas estão no primeiro nível e a colônia Alvorada Nova no segundo. A colônia Alvorada Nova é a colônia mais avançada do Brasil. O nome não é à toa, né? Alvorada Nova é dos espíritos que se preparam por uma alvorada nova. É dos espíritos que se preparam que não mais necessitam encarnar e pium! Podem, claro, optar para ir para outros orbitos do sistema solar e além, mas eles não têm mais a necessidade de encarnar e se preparam para alçar voos para uma alvorada nova. É lindo, né? E a partir que é o terceiro nível dos planos mais elevados, temos ainda outras colônias já libertas destas limitações. Então são colônias que já são libertas. Imagina o nível de pureza e compreensão dos corpos sutis, né? Ou seja, a libertação que esses seres têm do corpo mental, por exemplo. Né? A mente, ela só trabalha no idioma. Se a gente quer se libertar do idioma, a gente não pode ser através da mente. E sempre que a gente diz assim, como está se falando mentalmente com a pessoa, não, isso não existe. Se comunicar mentalmente com a pessoa é se comunicar com a fala. Com o idioma é se comunicar mentalmente. Se quer se comunicar telepaticamente, é com outros corpos mais avançados. Que o corpo mental, que a mente divide, fragmenta, é o idioma. E aí são os campos intuitivos, que é o nosso corpo mais elevado ainda que o corpo mental, né? Que é o corpo que a gente está quando a gente está sentindo, aproveitando, desfrutando, sentindo amor. A gente está nesses campos mais elevados. E a gente está angariando energia quando a gente está nesses campos. A gente conversa bastante aqui no canal sobre isso, né? E daí disse assim que lá então já não tem mais essas limitações. Diz que ocorrerá uma reunião entre as várias cidades espirituais próximas da Terra, em que os representantes estarão presentes e tomarão decisões sobre a unificação planetária. Além destes representantes, que serão os que ainda se submetem de alguma forma ao aspecto separatista, devido às condições intermediárias de evolução, espíritos de Skol e de outras colônias e cidades espirituais que se localizam acima destas estarão presentes, né, e afirmam que o próprio Mestre se materializará neste conclave. Então, todos trabalham, pessoal, para o desenvolvimento da Terra e não há dúvida que em um mundo mais avançado não se separa por nada, muito menos por idiomas e que, na verdade, talvez o idioma seja um dos primeiros grandes marcos a marcar a unificação de um planeta. Porque, gente, imagina, é como tu morar numa casa e ter cada pessoa falar um idioma. A primeira coisa que vai ter que fazer é achar um jeito de se comunicar todos entre si, para que essa fraternidade funcione. E essa nossa fraternidade aqui, pessoal, eu te convido para participar, caso tu não seja inscrito. Eu agradeço infinitamente a todos os inscritos a presença. Pessoal, deixe um like no vídeo, vamos conversar nos comentários, comente, deixe perguntas, interaja com os outros comentários, ajude a responder perguntas, tragam perguntas para ajudar a fazer vídeos e movimentar o conhecimento de todos nós, tá bom? Eu agradeço demais, tenha um maravilhoso final de semana. Eu estou gravando de noite ultimamente, porque é a hora que estou conseguindo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!